Olá, sejam bem-vindos ao TV Aion, nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jesus veio quebrar os paradigmas. Isso aí, Jesus veio quebrar os paradigmas. Mas o que é o paradigma? Paradigma é um exemplo a ser seguido. Paradigma é um padrão já estabelecido. Paradigma é o modelo de comportamento que rege a sociedade. E no tempo de Jesus tinha os seus paradigmas. E o tempo de Jesus, a sociedade onde Jesus vivia, a sociedade judaica, era uma sociedade que tinha como paradigma, ou seja, como modelo de comportamento daquela sociedade, a sua própria religião, a religião judaica, que baseava-se conforme a lei de Moisés. Pois bem, mas quando Jesus entra em cena, entra na história, ele entra para mudar esses paradigmas. Porque diferentemente de Jesus, aquela sociedade, ela estava interessada na condenação e na morte das pessoas. Jesus se interessava pelo perdão e pela vida das pessoas. Um exemplo de que Jesus veio quebrar os paradigmas, nós temos um exemplo desse paradigma quebrado, desse modelo de comportamento que regia aquela sociedade que foi quebrada por Jesus. Nós temos exemplo disso, o exemplo da mulher que foi flagrada em adultério. Os fariseus e mestres da lei pegaram uma mulher que foi supostamente flagrada em adultério. E conforme a lei de Moisés, essa mulher deveria ser apedrejada até a morte. Era o que regia, era o modelo do comportamento daquela sociedade na época de Jesus. Então eles trouxeram até Jesus. O intuito daqueles homens era realmente matar aquela mulher, apedrejá-la, pois ela já estava condenada conforme o paradigma daquela sociedade que era regido pela religião judaica, conforme a lei de Moisés. Que a lei de Moisés dizia que tal mulher deveria ser apedrejada até a morte, pois o intuito deles era esse. Mas eles trazem a Jesus também com um plano de fundo de querer encontrar alguma falha em Jesus. Mas a intenção deles era verdadeiramente apedrejar aquela mulher até a morte, porque era o que regia aquela sociedade. Aquela sociedade via regida pela culpa, pela condenação e pela morte. Mas eles trazem essa mulher e dizem, olha, na lei de Moisés diz que essa mulher deve ser apedrejada até a morte. E o Senhor, o que é que o Senhor nos diz? O relato se encontra em João 8, versículo 1 a 11, onde diz que Jesus se agacha, se abaixa, começa a escrever ao chão. E de repente Jesus diz para aquela sociedade, se dentre vocês não tiver um que tenha pecado, que atire a primeira pedra. O relato diz que as pessoas, começando dos mais velhos para os mais novos, foram deixando as suas pedras e foram embora. E Jesus pergunta para aquela mulher, mulher, cadê os seus acusadores? Eles não te condenam? E a mulher disse, não, Senhor. E Jesus disse, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Ali Jesus havia quebrado o paradigma, se não daquela sociedade no todo, mas pelo menos o paradigma, o modelo que regia a vida daquela mulher havia sido mudado. Aquela mulher vivia num paradigma onde era regida a vida dela através da culpa, do medo, da condenação e da morte. Mas daquele dia em diante, o paradigma daquela mulher foi mudado. O paradigma da culpa, da condenação e da morte havia sido quebrado na vida daquela mulher. Agora, o paradigma que regia a vida daquela mulher seria o de perdão, de vida e da esperança. Pois quando Jesus veio na vida de uma pessoa, ele veio para quebrar os paradigmas, não só da sociedade, mas também da vida. Um outro exemplo de paradigma quebrado por Jesus nós encontramos no mesmo Evangelho,
segundo João, no capítulo 4, no versículo 6 a 10, que conta uma história de que Jesus está caminhando com seus discípulos. Ele chega a um determinado posto, os seus discípulos vão a uma cidade para comprar comida, e de repente chega uma mulher samaritana. E Jesus conversa com essa mulher, não só conversa, mas com um pé de água. E essa mulher fala assim: o Senhor, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano. Jesus ali está quebrando o paradigma do preconceito racial, pois os samaritanos eram vistos como uma raça inferior para os judeus. Os judeus se achavam superior a essa raça, ou pelo menos, para os judeus, os samaritanos eram um dos piores pecadores, como se eles não fossem. Era assim que os samaritanos eram tratados pelos judeus. Havia esse racismo, esse preconceito racial naquela época. Mas Jesus veio quebrar também o preconceito racial. E Jesus, ele jamais apoiou qualquer tipo de preconceito. E os seus seguidores deveriam também não apoiar qualquer tipo de racismo, porque Jesus ele também veio quebrar o preconceito do racismo. Veio quebrar esse preconceito do racismo. Veio quebrar esse paradigma do preconceito do racismo. E quebrar paradigma é necessário. É necessário para superar crenças limitantes e nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, parecidos com Cristo, revelando assim a graça que salva, que perdoa e transforma, e dando continuidade à expressão do seu caráter no mundo, gerando vida e oportunidade e restauração para todos. Fica uma pergunta: quais os paradigmas na nossa sociedade que Jesus quebraria? Responda você, ok? Esse foi mais um vídeo do seu TV Aion. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe o seu like, faça o seu comentário, ative o sininho para que você possa receber vídeos posteriores. Um abraço e até a próxima no seu TV Aion.